Olá, hoje é quarta-feira, 23 de junho de 2021. Eu sou Roberto Crescente e você ouve o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Brasil supera 18 milhões de infectados pelo coronavírus. Após repressão, jornal Pró-Democracia de Hong Kong anuncia o fim de suas atividades. A Alemanha tem maior número de nascimentos para o mês de março desde 98. O Brasil ultrapassou a marca de 18 milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus, segundo dados oficiais. Somente nesta terça-feira, o país registrou mais de 87 mil novos casos de Covid-19, além de 2.131 mortes, de acordo com o Ministério da Saúde. O total de óbitos acumulados desde o início da epidemia no Brasil é de mais de 504 mil. Em números absolutos, o Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes, atrás apenas dos Estados Unidos, que somam mais de 602 mil óbitos. É ainda a terceira nação com mais casos confirmados, depois de Estados Unidos e Índia. Entretanto, diversas autoridades e instituições de saúde alertam que os números reais da doença no Brasil devem ser ainda maiores em razão da falta de testagem em larga escala e da subnotificação. Estudos sugerem que o número real de vítimas da doença seria pelo menos 30% maior e que o país teria 60% mais infectados do que mostram os números oficiais. Ao todo, mais de 179 milhões de pessoas contraíram o coronavírus no mundo e mais de 3,8 milhões de pacientes morreram em decorrência da doença, segundo números oficiais. O deputado Osmar Terra distorceu dados sobre a Covid-19 em depoimento à CPI da pandemia. Chamado de líder do negacionismo, ele é considerado o padrinho do suposto gabinete das sombras que aconselhava o presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia e a promover medicamentos comprovadamente ineficazes contra o coronavírus. Terra, que vem proferindo declarações falsas desde o início da crise sanitária, admitiu que errou ao afirmar que a pandemia terminaria em meados do ano passado e que a doença mataria somente algumas centenas de brasileiros. O deputado foi confrontado em uma série de posições controversas que adotou, como suas críticas ao lockdown e ao distanciamento social. Ele disse que essas medidas não têm nenhum impacto, embora tenham eficácia amplamente comprovada por estudos dentro e fora do país. Ele negou a existência de um gabinete paralelo, mas admitiu ter conversado várias vezes com o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e outras pessoas próximas a Bolsonaro, além de ter mantido contato regular com o presidente. Após uma brutal repressão do governo e das forças de segurança, o jornal Pró-Democracia de Hong Kong Daily Apple anunciou que encerrará suas atividades no próximo fim de semana. A publicação foi enquadrada na nova Lei de Segurança Nacional da província semi-autônoma da China, que visa combater atividades supostamente subversivas e secessionistas. O jornal teve 5 editores e executivos presos nos últimos dias, acusados de colaborar com forças estrangeiras para colocar em perigo a segurança nacional. O jornal também foi alvo de um congelamento de bens no valor de 2 milhões e 300 mil dólares, o que praticamente inviabilizou o funcionamento da publicação. O conselho diretivo do Daily Apple anunciou que as edições impressas e online serão encerradas até sábado em razão do que chamou de circunstâncias atuais que prevalecem em Hong Kong. A repressão ao Daily Apple gerou fortes críticas na União Europeia, Estados Unidos e Reino Unido, que acusam o governo da China de violar liberdades prometidas à ex-colônia britânica. A primeira pessoa a ser acusada sobre a nova Lei de Segurança Nacional de Hong Kong se declarou inocente no primeiro julgamento na província após a entrada em vigor da legislação. Tong Yin Kit foi acusado de terrorismo e de incitar a secessão, ao supostamente se lançar com uma motocicleta contra um grupo de policiais enquanto portava uma bandeira pró-independência. O jovem de 24 anos teve recusado o direito à liberdade sob fiança. Ele é julgado por 3 juízes sem a presença de um júri, algo que se tornou comum com a nova lei de segurança. A pena máxima pelos crimes dos quais ele é acusado seria a prisão perpétua. No mês de março, a Alemanha registrou o maior número de nascimentos em mais de 20 anos, com a chegada de 66 mil bebês, segundo dados do Escritório Federal de Estatísticas do país. Esse patamar foi alcançado pela última vez em 1998.
Em março do ano passado, a quantidade de nascimentos foi em torno de 10% menor. Esse aumento foi observado também na maioria dos outros países europeus, onde as taxas de natalidade em março estiveram acima do normal. O motivo disso é alvo de especulações. Se forem contados os 9 meses de uma gravidez, a data coincide com as medidas de relaxamento após a primeira onda de coronavírus na Alemanha. Em maio de 2020, o pior parecia ter passado. O número de novos casos diminuía e o verão chegava ao hemisfério norte. Por outro lado, o lockdown ofereceu a muitos casais que queriam ter filhos mais tempo para ficarem juntos. Mais informações você confere à tarde na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.